Isso é nova. Porque a carne e o espírito, eles militam um contra o outro o tempo inteiro. Então a tua carne nunca vai falar: Joel, seja generoso, cobre o órfão. Ei, Joel, seja generoso, ajuda aquele cara. Ei, Joel, tua carne nunca vai falar isso. Se você tá ouvindo isso, quem tá falando é o teu espírito. Eu vou te falar o que a tua carne tá falando. A tua carne vai falar em seguida: ei, desconsidera, isso aqui é coisa minha. Ei, é coisa da sua cabeça. Quem que tá falando isso? Vozes da sua cabeça. Então imagina, a minha agenda em 2025. Eu vou fazer um orfanato em 2025. Deus me deu esse projeto há algum tempo. Esse ano começou a queimar no meu coração. Compartilhei com uma pessoa. Ele falou: se você der o primeiro passo, eu dou a área. Então a gente já tem uma área, eu vou começar a construção de um orfanato. Cara, a minha carne jamais falaria: Fernandes, gasta o seu dia de descanso para a construção de orfanato. Fernandes, pega a tua agenda e tira alguns dias na tua agenda para fazer algo que vai ser para edificar a vida de outros. A minha carne nunca vai falar isso. A minha carne vai tentar me convencer a descansar mais, trabalhar mais, ganhar mais. Então, existem alguns indicativos que são muito básicos. A sua carne nunca vai te inspirar a fazer algo que edifique o teu espírito. Então, alguns indicativos básicos, tá? Eu preciso entender o que eu tô ouvindo. Isso é algo que nasceu de mim? Porque para pensar, vamos ser sinceros, o próprio Jesus, quando ele é chamado de bom, ele fala: não, bom é o Pai que está nos céus. Cara, a gente ama porque ele nos amou primeiro. A Bíblia fala que a fé que nós temos porque recebemos dele. Joel, a fé que você tem não é mérito teu, você recebeu. O amor que você tem pelos seus filhos não é mérito teu, você só ama porque ele te amou primeiro. Então os sonhos que você carrega, você só carrega porque ele implantou em você. A visão que você tem, você só visiona porque ele te permitiu ver. A voz que você tem, cara, ela só ecoa porque ele fala enquanto você fala. Porque ele respalda o que você fala. Existe uma frequência que foi implantada na tua voz que quando você fala, as pessoas param para ouvir e falam: cara, eu não sei, mas eu tô com vontade de ouvir esse cara. Isso é uma graça. Isso foi concedido. Então o que eu preciso entender? Então o que eu preciso entender? Existe uma expectativa dos céus para que eu faça algo com aquilo que me foi confiado. Existe uma expectativa. E o que eu acho mais forte em relação a essa zona de graça? Que é a voz. Se Deus te deu voz, existem pessoas que não conseguem falar, esperando que você fale por elas. Isso é muito forte. A Bíblia fala que o verdadeiro evangelho é sobre a gente cobrir o órfão e a viúva. Cara, tem órfãos que querem falar, mas não conseguem falar. Tem crianças com abuso sexual que querem gritar, mas não podem gritar. Tem pais de família falidos que não sabem como explicar para a mulher que vão ser despejados, a dispensa está vazia, não tem como falar. Ou seja, eu não sei quais são as facetas dessa zona de graça, mas uma coisa eu sei, a base dela é: Deus te deu voz. Faça algo com a sua voz que vai além de você. Porque vai ter um dia que a nossa voz não vai estar mais falando, mas os frutos vão continuar falando por nós, mesmo quando a gente não puder mais falar. Eu não sei se você já teve essa pira, cara, sendo vulnerável ao nível máximo. Eu acho que eu não falei isso nem pra minha esposa. Mas um tempo atrás eu tive que fazer um exame e era um ultrassom pra ver se tinha nódulos na garganta. E é um exame de rotina. E aí o médico falou: ó, tem 2 nódulos, mas é comum, principalmente pra quem usa muito a voz. E aí, cara, se abriu uma janela e eu falei: se em algum momento eu perdesse a minha voz e eu soubesse que eu ia perder, o que eu faria? O que eu falaria até que a minha voz não saísse mais. Eu lembro que quando eu volto pro Brasil, 2 anos e meio atrás, eu fiz uma pré-cruzada de milagres em Interlagos, no Autódromo de Interlagos, e a minha pregação foi: se esse fosse o meu último grito, o que eu morreria gritando? Se enquanto eu tô aqui no palco ministrando para vocês fossem os meus últimos suspiros, o que eu estaria falando entre o meu suspiro e o último? Se Jesus aparecesse aqui agora, o que ele me ouviria proclamando? Cara, eu tenho esse senso de urgência que é: a vida passa muito rápido, que é o tema de um próximo livro meu. Deus falou comigo que mudou a minha história. Ele falou: filho, a vida é efervescente. Muito bom. E esse tema explodiu a minha mente. Muito bom. A vida é efervescente. A vida é efervescente. Você já colocou uma vitamina C num copo? E no início parece que aquilo vai durar para sempre. Aí você vai fazer um café e quando você volta, parou de efervescer. Assim é o Joel. Assim é o Fernandes. Eu já tive essa pira aí da garganta também. Já, mano?
Louco, né? Eu já tive... Foi um pouco mais dura, porque em 2011 eu descobri um nódulo na minha tireoide, Uau. maligno. E aí... eu pensei, pô, meu, caramba... Se eu perco o braço, eu consigo trabalhar. Se eu perco a perna, eu consigo trabalhar. Se eu fico paralítico, eu consigo trabalhar. Se eu fico cego, eu consigo trabalhar. Mas, pô, mas se eu fico sem voz... Sem voz... O que Deus quer me ensinar com isso? Qual que é a lição que Ele quer me mostrar? O que é pra eu aprender? Acho que talvez esse senso de urgência que eu tenho... Cara, eu trabalho todos os dias. Eu falo todos os dias. Eu escrevo todos os dias. Qualquer pessoa que entrar em qualquer rede social minha, todo dia eu vou estar lá. Eu cresço nas redes sociais todos os dias e eu sinto que é pouco. E todos os dias eu falo, pouco. Dá pra ir mais. Tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente, tem mais gente. Eu preciso impactar mais gente, mais gente. Como que eu posso chegar em mais gente? Como que eu posso chegar em mais gente? Eu tenho essa pira aí também. Uau. Essa é a tua medida. Eu tenho essa pira aí É também. a tua zona de graça. É, porque foi me dado muito. É isso. E você, cara, eu acho que você tá num lugar que é um lugar extraordinário, mas também é o lugar mais perigoso que a gente pode estar. É o lugar onde a gente não tem mais desculpas para não cumprir o comissionamento que recebeu. Yeah. Porque eu lembro quando meu home office era o quarto de passar roupas da minha casa. E literalmente só tinha espaço para mim ou pro ventilador de pé. E aí sempre que eu usava o ventilador de pé, ficava segurando a porta para eu poder trabalhar. Eu lembro quando, cara, eu levava pastores, eu servia na minha igreja no Rio de Janeiro e às vezes ia levar para o aeroporto ou pro hotel. E eu tava com o carro na reserva, o IPVA atrasado, e eu ia orando pra não ter nenhuma blitz no meio do caminho e eu não ser envergonhado. Uhum. E não faz muito tempo. Agora, eu toco todo tipo de cara. Eu tô recebendo de Deus acesso em vários lugares. Uhum. O combustível no tanque do carro não é mais um desafio. O tamanho da sala não é mais um problema. Os acessos não são mais tão pequenos. Uhum. Ou seja, é como se Deus... Não tem desculpa. É como se Deus falasse, tudo que um dia foi impeditivo, agora você tem e sobra. Vai. E eu acho que é nesse momento que a gente é testado. Porque muitas vezes a gente falou, cara, um dia se eu tiver tal coisa. Quantas vezes eu ouço gente falando, pastor, um dia se eu for rico, eu vou ajudar muito os pobres. Um dia se eu tiver, sei lá, alcance, eu vou fazer tal coisa. E às vezes esse dia chega, cara, e a gente é reprovado quando esse grande dia chegou. Porque a gente vê que, na verdade, aquilo ali era só fogo de palha. Eu acho que o teu maior teste, o meu maior teste, acontece no nosso melhor momento. É quando a gente não tem desculpa. É isso aí. Joel, se você quiser mobilizar uma geração para fazer qualquer coisa agora, você consegue mobilizar um exército. Exato. Então qual que é o teu desafio hoje? É discernir o que está na agenda de Deus. Pois é, eu queria ir mais fundo nesse papo da agenda de Deus. Sim. O que o salmista fala sobre? O Senhor já escreveu cada um dos meus dias no seu livro, antes de qualquer um deles existir. Primeiro princípio fundamental, a sua história já foi escrita por Deus. Segundo princípio fundamental, a sua história já foi estabelecida, logo pode ser acessada. Uma das coisas que eu mais faço é pedir para Deus me deixar acessar páginas da minha história que já foram escritas, porque quando eu consigo discernir um pouco do futuro, o peso do processo fica mais leve. Certo. Agora, é aí que muita gente não entende como que funciona livre-arbítrio com uma história escrita por Deus. Certo. Pô, se Deus já escreveu minha história, onde é que está meu livre-arbítrio? Qual é a minha liberdade? A tua liberdade está em aceitar uma história que Deus escreveu ou abortá-la para escrever a sua sozinho. Então, o livre-arbítrio da criação está em dizer, Deus, legal que você escreveu para mim, mas eu acredito que eu consigo escrever uma história melhor sozinho. Tá bom. Então o livre-arbítrio está em poder abortar, cancelar, não acessar, não discernir, não se mover por algo que já foi preparado para você na eternidade passada. Agora, como é que eu penso hoje? Tá? Eu tenho 36 anos. Então você imagina. Vou imaginar que eu tenha, sei lá, 20 anos aí, já como um homem maduro e consciente. Cara, eu tenho 20 anos de conhecimento da minha história. Eu não conheço mais do que 20 nações. Eu tenho 3 filhos. É muita arrogância eu achar que sozinho eu vou escrever algo pra mim que seja melhor do que alguém. Que é o Pai da eternidade, que conhece o meu passado, o meu presente e já visitou o meu futuro.
que estabeleceu coisas para mim antes do ventre da minha mãe ser gerado. É muita arrogância, alguém que é não só pai da eternidade, mas ele desenhou toda a criação. Foi ele que estabeleceu para o mar os limites, até onde o mar pode ir. Joel, tem uma discussão entre Jó e Deus que é extraordinária, cara. Jó, ele tá questionando, ele tá dizendo... Deus, eu não entendo por que isso, eu tô parafraseando aqui. Olha o que eu tô vivendo, olha essa crise. Aí Deus fala, Jó, eu até te respondo. Eu até vou responder suas inquietações. Se antes você me responder algumas perguntas. E as perguntas que Deus faz para Jó, a maior parte delas a ciência moderna não consegue responder até hoje. Ele fala, Jó, onde é que você estava quando eu estabeleci os fundamentos da terra? Jó, para quem eu pedi conselho? Jó, aonde você estava quando eu estabeleci cada uma das estrelas e as chamei pelo nome? E aí me pega muito, cara, quando Deus fala assim, Jó, onde você estava quando eu disse para o mar até onde ele pode ir e aonde ele vai se limitar e o seu orgulho vai se desfazer em ondas? Cara, pega isso aqui, Joel. A gente chama a Terra de planeta Terra, mas na verdade faria mais sentido a gente chamar a Terra de planeta Água, porque tem mais água do que terra. Me explica por que a água não tomou toda a cobertura da Terra. A Bíblia está aí a resposta. Porque Deus estabeleceu os limites geográficos, até aqui você pode ir, daqui em diante você não vai avançar. Irmão, você pode pegar vários lugares que aterraram, seja para expandir território ou para fazer ilhas. A gente vê de tempos em tempos algumas catástrofes. A natureza, na verdade, só está reivindicando um limite que foi dado para elas por direito pelo Criador. Sim. É como se o mar estivesse falando, olha, desculpa, mas até aqui faz parte da minha jurisdição. Eu tenho autoridade para isso. E por que ele não invade as capitais e todos os outros lugares? Porque Deus disse, até aqui tudo bem, daqui em diante não. Eu preciso entender que existe um Deus que estabeleceu limites para o mar. Esse Deus também estabeleceu a minha história. Esse Deus também estabeleceu limites da minha história. E aí tá um ponto, cara. Deus estabeleceu limites que talvez sejam infinitamente maiores e um pé direito que talvez seja infinitamente mais alto do que o que você acredita que seja o teu limite final. Certo. Então você imagina, você pode achar que Deus te deu uma voz na nação, Deus pode te dar uma voz nas nações. Você pode achar que talvez o ápice do que está acontecendo é você estar no top 3 de podcasts no teu país. Mas pode ser que em algum momento você esteja sendo traduzido em outras línguas. Pode ser que em algum momento você possa se tornar conselheiro de chefes de Estado. Pode ser que em algum momento você ocupe uma cadeira na ONU, ou você fale, sei lá, na cerimônia de uma Olimpíada, ou você seja chamado para um conselho de guerra, ou qualquer outro lugar que hoje seja impensável, inacessível. O que eu acredito? Quando eu começo a acessar a agenda de Deus, eu paro de limitar as coisas a partir do que para mim parece que é grande demais. Porque o que é grande demais para aquele que fez os céus e a terra? O que é grande demais para aquele que chama as estrelas pelo nome e quando as chama, a Bíblia fala que elas se colocam em ordem? Irmão, o que é grande demais para alguém que não existe? Esse é um princípio, tá? Deus não existe. Você sabia disso? Não. Deus não existe. Ele é. Certo. Porque tudo que existe foi criado um dia. Certo. Mas ele é antes de todas as coisas existirem. Certo. Então, no princípio, quando ele começa a declarar e as coisas começam a existir, elas passam a existir porque ele já era. Então eu pergunto para Jesus, quem você é? Eu sou o que sou. Ele é. Deus é. Então, existe um Deus que é. Ele é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos. Ele é o Pai da eternidade. Ele é